Minha amiga e meu amigo, na noite dessa terça-feira, 28 de maio, o Congresso Nacional, metaforicamente, resolveu espancar o governo Lula e o seu bando. 4 propostas foram votadas no parlamento e que teve a votação desfavoráveis ao governo. Matérias que eram de interesse do PT. A votação não deu a eles o resultado que eles esperavam, pois o resultado final ficou para o bem do Brasil e do povo brasileiro. A primeira proposta que foi votada, o primeiro item da pauta que foi votado, tratou da manutenção do veto de Bolsonaro. Ou seja, o Congresso Nacional no governo passado, na legislatura passada, votou um projeto que criava regras rígidas de censura no Brasil. Bolsonaro foi e vetou alguns pontos dessa lei, em especial aquele ponto que trata da prisão de 5 anos para quem fazer críticas a políticos. E como também, entre outros pontos, um ponto intrigante, que dá aos partidos políticos mesmos poderes que o Ministério Público, ou seja, instaurar inquérito para investigar pessoas que eles entendam ter praticado fake news. A derrubada do veto do Bolsonaro no dia de ontem beneficiaria a esquerda, o PT e a Rede Globo. Mas os deputados, 17 parlamentares, deputados e senadores, resolveram votar pela manutenção do veto de Bolsonaro. Isso foi muito bom para o Brasil e os brasileiros, e o PT viu por terra cair o seu interesse. O segundo item da pauta foi um veto de Lula. O Congresso, recentemente, tinha votado e aprovado o fim da saidinha de presos. O projeto foi para Lula, para que ele pudesse vetar ou sancionar. Ele resolveu vetar. Voltou para o Congresso para que os congressistas mantivessem o veto ou derrubassem o veto. O que aconteceu? Os parlamentares resolveram derrubar o veto de Lula, fazendo valer a lei original, pondo fim à saidinha de presos. Ou seja, a saidinha de presos, como a gente costumava ver, está proibida. Um outro item da pauta foi um projeto de lei de autoria do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que proibia o uso de dinheiro público em atividades do MST, promoção do aborto e ideologia de gênero. Lula vetou esse projeto, o veto voltou para o Congresso e os parlamentares derrubaram o veto de Lula. Ou seja, o projeto passa a valer de forma definitiva e no seu desenho original. Assim sendo, não vai poder mais se usar dinheiro público para políticas de aborto, ideologia de gênero e a farra costumeira do MST. E para fechar a noite, a Câmara dos Deputados derrubou o decreto do presidente Lula que proíbe os brasileiros de ter acesso, brasileiros de bem trabalhador, de ter acesso facilitado ao porte de armas. Como pode ser visto, numa única noite foram 4 pauladas nesse governo Lula. E por que e um detalhe importante, os parlamentares que votaram essas medidas não foram só da oposição. Muitos parlamentares da base do governo, de partidos aliados, resolveram votar a favor dessas propostas que é de interesse do Brasil e dos brasileiros. E por que os deputados e os senadores da base assim o fizeram?
Estão cansados desse governo, dessa sabotagem, dessa palhaçada, dessa irresponsabilidade, esse arrastar do Brasil para o buraco. Os próprios institutos de pesquisas fizeram um levantamento de números que mostra que o Lula, se fosse hoje, perderia a eleição para Bolsonaro. Os parlamentares da base cansaram de toda essa situação e viram que com esse governo não tem futuro. Além do mais, eles querem salvar os seus nomes e os seus mandatos. A continuar bancando esse governo, eles vão morrer, entre aspas, abraçado com esse governo, que é uma canoa furada, correndo o risco de todos ir juntos para o afogamento político. Então resolveram fazer a coisa certa, votar com os interesses do Brasil e dos brasileiros. Além do mais, minha amiga e meu amigo, o governo Lula é um cadáver, politicamente falando, é um cadáver em adiantado estado de decomposição que passou da hora de ser sepultado, de ser enterrado. Esse governo não tem legitimidade, não tem base, não tem ideias para salvar o Brasil. É um verdadeiro desastre, um desastre histórico, é uma catástrofe. E se continuar à frente do Brasil, a cada dia mais, a gente vai descer para o fosso, para a parte mais profunda do esgoto, lá onde mora o churume. Esse governo repito, um desastre. O resultado das eleições, da votação de ontem, mostra a derrota do governo. E a derrota deste governo é a vitória do Brasil e do povo brasileiro. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elso.